Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o presbítero Silvio Moura e você está no portal Atalaia. Muito bem, estamos aqui de posse do processo de número 0008 620 dígito 66.2020.8.17.2001. Classe Reintegração, Manutenção de Posse. Última distribuição 27/2 de 2020. O valor da causa R$ 92.106,05. As pessoas envolvidas nesse processo são o senhor Agaci Amorim de Almeida, que é o autor, e a Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Briga judicial porque a Igreja Assembleia de Deus invadiu um terreno e aí agora chegou a hora de ela desocupar. É disso que vamos falar nesse momento. Vocês lembram muito bem que eu tenho dito aqui, eu disse em alguns vídeos passados, que parece que existe um objetivo por trás da direção da IEADPE. Objetivo esse, como eu tenho dito, que parece que eles têm o desejo de jogar o nome da tão honrada instituição na lama. E eu quero trazer aqui evidências do que eu estou dizendo. Eu estou dizendo com muita propriedade, porque eu estou falando do senhor Ailton, do senhor Simas Dias, do senhor Samuel Oliveira, senhores que esteve em cumplicidade aqui para o desvio de recursos de mais de R$300 mil aqui na cidade de Amaragi. Onde está esse dinheiro, senhor Ailton José Alves? Pois bem, temos aqui na nossa tela a ação de reintegração de posse com pedido de tutela de urgência. Eu vou ler só um pedacinho aqui para vocês, para os senhores e as senhoras ficarem sabendo do que se trata, para a gente explicar nos pormenores. Acompanha. Nos termos do artigo 1210 do Código Civil e do artigo 560 e seguintes do Código do Processo Civil, em desfavor de invasor de terra, aí dá o nome ao invasor de terra, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Acompanha. Ele chamou a Assembleia de Deus de invasora. Não sou eu que estou dizendo, é o processo que está aqui que eu vou jogar para vocês, que está qualificando a Igreja Assembleia de Deus de invasora. O nome da instituição está em jogo. Porque os homens, esses homens errados que estão aí na Assembleia de Deus, na direção, mentirosos, esses homens todos aí, eles estão fazendo isso com a igreja, com o nome da igreja. Quando eu vou para a página número 3, acompanha. A compra dos lotes constantes na pré-falada escritura se deu por meio de pagamentos à vista, inclusive dos impostos, como registrados na escritura. Portanto, um terreno escriturado. Após a aquisição da posse dos lotes, dos terrenos, o autor sempre procurou zelar pela posse dos seus imóveis que ficam na Praia de Piedade, bairro da cidade de Jabotão dos Guararapes. Porém, por problemas de saúde, por problemas de saúde e recomendação médica, teve que fixar moradia no interior do estado. Diz ainda que no mês de setembro de 2019, ao vir a Recife para revisão médica, tomou conhecimento que os seus terrenos tinham sido invadidos há mais de um ano. E ao contactar os invasores, encontrou resistência a um diálogo, ensejando assim buscar seus direitos. No caso em tela, o autor e seu representante estiveram pessoalmente em 3 ocasiões com os requerentes invasores,
procurando uma negociação amigável, porém sem sucesso e com observação de que procurassem a justiça. Acompanha. Esse senhor compra esse terreno, tem a escritura pública e essa escritura ele guarda consigo e adoeceu, morando ali naquela região metropolitana. É muito estressante e ele, por doença e orientação médica, ele vai para o interior. Em 2019, ele volta para cá e é advertido, é informado de que os seus terrenos haviam sido invadidos. Ele procura o invasor e esse invasor resiste. Esse senhor, por nome de Valdir, invade o terreno, ainda resiste ao dono do terreno. E aí o que acontece? Esse Valdir, sem ser o dono do terreno, mas apenas um invasor, pega esse mesmo terreno e faz uma doação. Para quem? Para a Igreja Assembleia de Deus no estado do Pernambuco. Como eu disse a vocês, o olho grande é o caminho da perdição. E esses homens aceitaram de boa essa doação, porque ele não pode ver vantagens. Ele não pode ver nada fácil, porque eles não querem trabalhar, eles querem luxar, eles querem ostentar, eles querem coisas fáceis. Aí esses homens agora, de olho gordo no que é dos outros, recebe uma baita de uma doação. Um terreno num local excelente. E eu vou colocar aqui as fotos da igreja. E aí enche os olhos, não é? É aquela relação de Abraão e Ló. Aquele que escolhe Sodoma. E aí eles veem que é muita vantagem e aceita essa doação. A doação de uma invasão. Aí me pergunta, tem necessidade disso? Não é só olho gordo mesmo, não é só ambição, não é só querendo ostentar com o que é dos outros, com o alheio. Aí esse homem passa esse terreno. Acontece, irmãos, que para agravar a situação, o setor de engenharia da IEADPE comunica ao senhor Júnior, o Júnior que tem aquela cobertura naquele bairro nobre ali em Recife. Ele comunica que aquele terreno ainda não está legalizado, não está no nome da igreja. Portanto, não era aconselhável construir de alvenaria o prédio, porque o terreno ainda não estava no nome da igreja. Mas acontece que a ambição para agarrar o que é alheio falou mais alto, e aí eles constroem a igreja. E aí o Senhor tem a escritura de compra e venda desse terreno. E o Senhor que doou simplesmente tem ali um recibo, uma declaraçãozinha de que o terreno é dele e da esposa. Aí a direção da IADPE e aí constrói, e aí estoura essa situação. O dono do terreno, o legítimo dono do terreno, entra com essa ação de reintegração de posse. O que é que vai acontecer agora? Acompanhe aí, porque todo o processo eu vou colocar aqui. Vou colocar o recibo, vou colocar a escritura, vou colocar todo o processo. Acompanhe agora o que é que vai acontecer.
a Igreja Assembleia de Deus, ela vai ter que desocupar, né? Desocupar a área invadida por ela. O invasor, segundo todo o processo aqui, é a Igreja Assembleia de Deus. Que vergonha! Mas que vergonha! É uma vergonha atrás da outra. Uma igreja que tinha um líder como o pastor José Leôncio. Aí agora tem uma direção caída, uma direção que não tem vergonha de praticamente nada, pega a doação de uma invasão, ser advertida e mesmo assim constrói. E por que constrói? Porque tem má fé, porque é irresponsável, porque tem o olho grande e o olho maior do que o corpo, e porque falta vergonha. É isso, falta vergonha. Mas deixa os outros passarem vergonha, porque os membros da IADPE morrem de vergonha de uma coisa dessa. Enquanto isso, os senhores seguram esse homem aí na frente, na direção da igreja, trazendo todo esse celeuma, todo esse prejuízo moral para a igreja. E o que é que a igreja vai fazer agora? Ou ela desocupa e manda demolir o prédio para devolver o terreno ao dono, ou compra o terreno ao dono, e aí o valor venal é 92 mil e alguma coisa, eu já dei aqui. Porém, não significa que o dono vai vender por esse preço. Não significa isso. Então, ou ela compra o terreno, ou ela desocupa e promove a demolição do prédio, ou ela paga aluguel por estar ocupando o espaço. São essas opções que a Igreja Assembleia de Deus tem nesse momento. Então veja, acompanha, meus amados, que situação vexatória, vergonhosa. Fica o maior vexame para a igreja que o saudoso e inesquecível pastor José Leôncio deixou. Faz bem ele não ver essas cenas. Que Deus nos abençoe e tenha misericórdia desses homens e que eles se arrependam do que andam fazendo. Quem tiver terreno aí, tenham cuidado, porque tem muita gente querendo boa vida invadindo o terreno alheio. Muito obrigado.